Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra gravar hoje pra vocês um vídeo muito esperado e pedido, meu relato de parto. Demorei, mas não falhei, estou aqui. Eu já fiz um relato de parto tudo por escrito, então quem quiser ver também, tá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E eu resolvi gravar em vídeo também pra trazer mais detalhes, né, um conteúdo mais rico pra vocês. Então, eu engravidei da Eva com 17 anos. Foi uma gravidez desejada, planejada, demorei mais de um ano para engravidar da Eva. Tive um pouquinho de dificuldade, mas deu tudo certo. E eu já tava até assim desanimada quando eu engravidei, descobri que eu tava grávida. Foi um susto, porque eu nem tava acreditando mais. Mas eu tava tentando não ficar com tanta assim pressão, sabe? Não deixei de uma forma leve e engravidei. Quando eu descobri a gestação, desde o início até antes, sempre foi meu sonho ter parto normal. Eu nunca passei por nenhuma intervenção cirúrgica até hoje, porque eu tenho muito medo, né, de anestesia, de agulha, não gosto. E durante a minha gestação, eu criei um trauma com acesso na veia. Eu passei muito mal, né? Muito mal mesmo. Todos os dias eu vomitava. Eu precisava ir no hospital um dia sim, um dia não, para tomar remédio na veia para eu conseguir me alimentar. E era a única refeição que eu tinha, uma refeição depois que eu tomava o remédio. Até uns 7 meses de gestação eu fiquei nessa de ir no hospital quase todo dia. Depois eu melhorei um pouco, mas vomitava com muita frequência. Eu sofri muito com enjoo durante a minha gestação. Essa foi a parte mais difícil, assim, que eu falo. Da gestação foi isso, nem foi o parto, sabe? Então, como pegava muito minha veia, eu comecei a criar ansiedade relacionada a isso. Então, eu não queria jeito nenhuma analgesia para não precisar ficar com acesso, né? Durante o meu parto. Então, eu estudei muito sobre via de parto. Procurei uma equipe de obstetras humanizados para fazer o meu parto, que não era uma equipe cesarista, né, que focava no parto normal, natural mesmo. Procurei uma doula e quando eu engravidei da Eva, o meu plano ainda estava em carência para partos. Então eu teria que pagar particular para ter com a equipe médica, né, na época. E era um valor assim alto, né? Na época ficava em média, na época assim, 1 ano e meio atrás, ficava 20 e poucos mil reais. E eu conversando com a minha doula, né? Eu tava disposta porque o meu parto sempre foi uma prioridade. Eu sempre tive muito na minha cabeça que o parto normal, pra mim, era o maior investimento da minha vida, porque uma violência obstétrica, eu tinha certeza que isso não tinha dinheiro nenhum que pagasse o trauma, o desgaste, o transtorno que ia gerar na minha vida. E eu queria que a Eva nascesse com amor. Minha dona uma vez me falou uma frase que me marcou muito, né? Que para mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. Então, isso ficou gravado em mim. E eu confiava, assim, 100% na minha doula. Eu já tinha o contato dela antes de conseguir engravidar. Então, ela é muito atenciosa. Para quem é de Goiânia, eu vou deixar aqui também na descrição o link do Instagram dela. Ela também faz consultoria e amamentação. Então, eu fui lá. Primeira coisa, fechei com ela. Antes de tudo, fechei com a minha doula, né? Que ela ia lá ser a minha rede de apoio durante o parto. E aí fechei com ela fechei parto, serviço de placentaria, que eu fiz encapsulado de placenta, enfim, se vocês quiserem depois eu gravo um vídeo sobre isso pra vocês e mostro tudo. Deixei aqui nos comentários. Aí fechei consultoria e amamentação e o serviço de doula, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Minha doula me instruiu, me mostrou um outro caminho. Eu não queria de jeito nenhum parto pelo SUS, porque a gente vê relatos aí de violência obstétrica, de várias coisas, né? E aí tem uma maternidade aqui na minha cidade, que chama Maternidade Dona Iris,
que ela é referência em parto normal. É uma maternidade que tem estrutura muito boa. Eu fui visitar a maternidade e vi que ela era muito boa mesmo, era bem perto da minha casa, então eu já conheci e eu sempre que eu passava mal, eu ia lá pra tomar remédio na veia, porque era a maternidade mais próxima da minha casa. Então eu vi o tratamento, vi que ela era realmente ótimo, né? Eu tirei as vendas dos meus olhos mesmo, porque eu tinha uma visão totalmente errada do que era o SUS, o parto no SUS. O que acontece? Eu conversando com a minha doula, com a minha família, minha mãe ficou em surto porque eu sou muito magrinha, pequenininha, ninguém acreditava que eu ia conseguir ter um parto normal. E ainda mais pelo SUS. Minha mãe entrou em desespero, não queria que eu tivesse pelo SUS, queria que eu fizesse uma cesárea por tudo. Mas aí a gente conversou, consegui convencer todo mundo e meu plano de parto era ir para a maternidade de Noires no SUS e com a minha doula me acompanhando, né? Com ela eu ficava muito mais tranquila, porque na época tava no Covid, né? Então, não era permitido acompanhante só quando eu entrasse no expulsivo, né? Quase no expulsivo, tinha acho que era 7 centímetros, 8 centímetros de dilatação para poder entrar o acompanhante. Porém, a minha doula tinha uma liminar e ela tinha o direito de estar ali, né? Conforme a lei e tudo, durante todo o meu trabalho de parto. Então, ela esteve comigo durante todo o trabalho de parto. E aí, ficou isso, essa foi a minha escolha, né? Eu vi que no SUS eles priorizam muito mais o parto normal. Então, pra mim, o que eu queria era bem viável, né? Pra quem quer uma cesárea, talvez nem tanto, porque a última opção deles é a cesárea, né? Mas como eu queria um parto normal por tudo e eles tentam fazer isso, né? Tentam priorizar o parto normal, gente, pra mim aquilo era vida. Então, decidi que eu teria a minha filha na maternidade Dona Iris, com acompanhamento da minha doula e meu acompanhante, que foi o meu noivo, né? Então, dia 22 de junho de 2021, eu acordei 6 horas da manhã passando mal, com dores, e eu achei que era contração de treinamento, porque eu já tava com muita dor, gente, muita contração de treinamento, que nem o Buscopan passava mais, nem o remédio. 2 dias antes eu tinha inclusive ido parar no pronto-socorro, porque eu tava com muita dor, mas era alarme falso. Então, minha doula me passou um chá, eu já estava com bastante ansiedade para ela nascer, porque eu tava com falta de ar, sou pequena, então minha barriga tava grande, tava me incomodando muito, eu já não tava conseguindo dormir à noite, enfim, tava muito cansativo. Uma semana antes de eu entrar no trabalho de parto, eu tive uma crise de ansiedade, eu queria fazer uma cesárea por tudo. Porém, eu já tinha alertado a minha família, meu esposo, que se caso isso acontecesse, era para eles me impedir. E foi isso que foi feito, né? Me acalmaram e eu não fiz. Por isso que é importante uma rede de apoio. E aí, eu entrei no trabalho de parto dia 22. Eu acordei passando mal, me deu uma diarreia, muita dor de barriga, gente. E aí, fui ao banheiro, acho que aí eu fiquei assim, gente, mas eu ouvi falar que quando isso acontece é porque o corpo tá querendo expulsar, né, pra nascer o bebê. E aí começou a doer, e mais frequência. E isso já era meio-dia. E aí minha doula falou, baixa o aplicativo de contração, e eu vou deixar passando print aí pra vocês de tudo, tá? E acompanha, e vai me falando. E ela comigo no telefone, ele me ligava, falava com o Arthur, porque eu já não tava nem falando mais, tava com muita dor. E aí quando foi meio-dia, minha contração tava muito frequente. Ela falou, vamos pro hospital, porque senão nasce aí mesmo. E aí a gente foi pro hospital, eu tava com a Eva bem baixa já, né? E pelo SUS tem algumas regras, né? Para internar você tem que estar com a quantidade determinada de dilatação ou com bolsa rota, que é quando a bolsa já estoura.
Minha bolsa não tinha estourado, mas eu tava com muita dilatação, foi feito toque na avaliação. Com muita dilatação, não, perdão, eu tava com pouca dilatação, mas a Eva tava muito baixa. Então, os médicos falaram, espera 1 hora, vai caminhar e aí você volta. E como eu tava sofrendo muito com o João, não tinha comido nada. Aí eu fui no açaí que tinha em frente à maternidade, tomei um açaí, nem consegui tomar muito, porque tava com enjoo. Voltei pro hospital e me internei. Meu esposo ficou esposo não, noivo, força do hábito, ficou na recepção me aguardando, né, com as nossas malas. E eu fui pra uma sala que fica todas as gestantes durante o trabalho de parto, assim, os primeiros momentos, né? E lá tem tudo que é necessário, tem bola, tem chuveiro, água quente, tem tudo. E aí eu fiquei lá até eu completar 7 centímetros, 7, 8 centímetros. No começo, eu tava muito com medo. E aí minha doula foi me acalmando. Gente, a minha doula foi incrível, foi essencial para o meu trabalho de parto. Eu sou muito grata, apaixonada no trabalho da Ju. Ela me ajudou muito. Eu não queria me movimentar, eu fiquei assim, ó, sentada na cadeira de rodas, apertando assim, me contorcendo, eu lembro até hoje. Porque era uma dor muito, muito forte, uma cólica assim, muito forte, que eu sentia muita dor aqui nas costas. E parecia que eu tava com vontade de fazer número 2 o tempo inteiro, porque a Eva tava já em caixa baixa, tipo, ela desceu antes, entendeu? E aí eu tava fazendo pressão, mas não tinha dilatação ainda. Então, a Juliana falou, vamos, Ju, vamos fazer exercício, vamos pro chuveiro, você quer ir? Eu, não quero. Mas ela, então vamos fazer exercício pra você conseguir dilatar, pra sua bebê nascer. Você não quer isso? Quero. Beleza. Aí eu respirei fundo, falei, vamos que Zé vai nascer. Levantei, gente, comecei a andar pela maternidade, subir rampa, descer rampa. Fui pra bola de pilates, né? Ficava intercalando, porque não pode ficar muito tempo lá, né? E aí, depois que eu comecei a movimentar, ir pra bola, gente, acelerou assim, ó, muito o meu processo de trabalho de parto. Eu fiquei bastante tempo em trabalho de parto. Eu deixei anotado aqui, agora eu falo pra vocês, tá bom? A quantidade total de horas. E aí, acelerou muito quando eu comecei a me movimentar, fazer exercício, realmente fazer a Eva nascer. Então, eu peguei, tava com 7 para 8 centímetros e subi para o CPN, que é Centro de Parto Normal. Lá é super equipado, é um apartamento que tem suíte, tem bola, tem banquinho, tem banheira, tem tudo. Gente, o SUS tá incrível, sério. A maternidade que eu fui, pelo menos, era super preparada, uma equipe totalmente humanizada, não sofri nenhum tipo de violência obstétrica, que era o meu maior medo. Eu, mesmo muito decidida, não querendo cesárea de forma alguma, eu tinha minhas inseguranças com parto normal, né? E, sério, correu tudo bem. E aí, quando eu tava com 7 para 8 centímetros, a gente não tocou mais. A gente só fez 2 toques. Porque não tem necessidade. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu já comecei o expulsivo. Meu corpo mesmo, voluntariamente. Eu sentia vontade de fazer força quando a contração vinha, e a contração era bem frequente, né? Tinha intervalo assim de segundos, não era nem minutos. Então, comecei a fazer força. Foi um processo demorado. Nisso, o meu noivo estava comigo o tempo todo. O apoio da minha doula, eu tava com bastante dor e com muito medo de não conseguir. Eu lembro que teve uma intercorrência numa paciente e eu escutei os médicos assim, cochichando, né? E que eu tava caminhando pela sala no corredor. Aí eu, ai meu Deus, é eu! Porque ele fala, ai, vai ter que levar ela pra cesárea. Aí eu, ai meu Deus, será que é eu?
Aí eles, não, calma, tá tudo bem. Aí, eu não queria tirar a Eva na posição que eu tive, mas aconteceu. Foi a posição que eu me senti confortável. Eu queria ter no banquinho, porque era que, né, tinha menos chance de ter laceração, mas eu deitei na cama, a criança começou a querer sair, eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí, eu tive ela deitada na cama, em posição ginecológica que fala, me esqueci o nome da posição, mas deitada na cama, de barriga pra cima, começou o meio expulsivo. E aí, no meio do expulsivo, eu troquei, fiquei de lado e a minha perna não conseguia nem levantar, de tanta força. Então, meu noivo ficou segurando a minha perna e eu de lado, né, gente? Daí, minha bolsa não estourou, né? Mas, assim, meu trabalho de parto evoluiu normalmente. E aí, a Eva nasceu dia 23, né? 1h03 da manhã, 23/6 de 2021, empelicada. A bolsa estourou depois que ela já tinha saído. Foi dolorido quando saiu a cabeça. Eu, nossa, pronto. A enfermeira obstétrica que me atendeu, que fez o meu parto, que foi a Érica do Gerar Consciente, ela também é incrível. Tive sorte de encontrar bons plantonistas. Falou, não, foi a cabeça. Aí eu, ai meu Deus, mas aí, gente, quando começa a sair é rapidinho, saiu logo o corpinho. E foi a sensação mais incrível da minha vida, a experiência mais incrível que eu tive na minha vida. Quando ela saiu, parece mágica. A minha dor passou. As contrações, a minha dor, parece que tirou com a mão, assim, sabe? Incrível. E a minha garganta aqui desfez um nó, parou aqui no meu estômago e desceu. Juro, o meu enjoo passou na hora. Gente, nossa, glória a Deus, aleluia. Meu maior medo era aquilo não passar nunca mais. E aí, foi embora. Parece que saiu junto com a Eva, que ela tava apertando, mas não era, porque quando eu não tinha nadinha de barriga, já tinha muito enjoo. Então, ela nasceu e a gente fez pela pele a pele, né, tudo. Ela mamou já no primeiro momento, o pai dela cortou o cordão umbilical. Foi incrível. Ela esteve comigo no primeiro momento, ela não saiu de perto de mim em momento algum. Todo o atendimento pediátrico foi feito perto de mim, tudo bem humanizado mesmo. E aí minha doula fez pra consultoria de amamentação, ela só foi embora depois que eu já estava liberada para subir pro meu apartamento e acabei com a minha bebê mamando, né? E aí foi isso, a Eva nasceu muito bem, muito saudável. E daí a gente subiu para um apartamento, que lá na maternidade que eu tive também é um apartamento. Acho que lá tem enfermaria também, que fica em quarto compartilhado. Mas eu fiquei na ala que chama... nome de flor. Se eu não me engano era ala violeta? Não. Orquídea. E aí era toda rosinha, uma fofura, gente. Era apartamento, tudo individual. Sobre o parto no SUS, eu acho muito importante esse vídeo para tranquilizar mamães que vão ter, ou então que tem uma visão errada, né? E eu peguei o valor do parto, consegui investir em outras coisas, né, pra Eva. E economizei muito, gente, muito. E fui muito bem tratada, né? Como eu falei pra vocês, um trauma desse não teria valor nenhum que pagasse, né? Então eu entendo quem opta por um hospital particular, muita gente é julgada por isso, enfim. Mas cada mãe sabe qual é a sua dor e quais as suas prioridades, né? E eu tinha muito medo. Todo mundo fala, nossa, você é louca. Porque, curiosidade, eu não sabia disso. Parto normal é muito mais caro que parto cesárea. Por quê? Porque demora muito. O médico precisa ficar lá te acompanhando muito mais tempo, né? Do que uma cesárea. Então, o SUS, gente, hoje ele já atende muito bem. Pelo menos aqui em Goiânia existem maternidades muito boas, né?
para parto normal. E aí foi isso. Eu depois tive fono super completo, pediatra, acompanhamento de qualidade, nutricionista. Eu achei incrível o atendimento. Eu, durante meu pré-natal, visitei a maternidade que eu teria, né, com a minha obstetra. E a minha obstetra falou, olha, realmente a maternidade da Anis é excelente, pode ir sem medo, vai tranquila. E ela até dava plantão lá também, a minha médica particular. Particular não, do plano de saúde. Ela falou pra eu ir tranquila, que era muito boa. E que tinha profissionais excelentes, e realmente, e que a estrutura não perdia. Eu visitei, né, como eu falei pra vocês, e a estrutura não perde. Foi a maternidade Dona Iris foi reformada recentemente. Então, pra quem tem medo, gente, dá uma chance, procure uma doula, que é muito importante. Às vezes o SUS acontece que fica super lotado, e aí às vezes pouco profissional pra muita gente, mas com uma doula isso não acontece, porque você tem ali ou uma enfermeira obstétrica particular que você tem a opção de contratar. Dificilmente acontece, porque você vai ter um suporte exclusivo para você, né? E isso eu sei que é um privilégio que nem toda mulher pode ter, mas que é muito bom, muito interessante, que é acho que o maior investimento, assim, que você pode fazer, sabe? Na sua vida, né? Na vida do seu bebê, para trazer ele ao mundo com amor, como eu falei pra você. E a Eva nasceu com 2,950 kg e 49 centímetros, tá? Quem tiver dúvida, ela nasceu empelicada e eu fiquei 19 horas em trabalho de parto. Começou bem cedinho, ela nasceu de madrugada, já no dia 23. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, tem os textos bem explicadinho. Também pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E relacionado à dor, no meu quesito dor, eu achei que foi mais tranquilo do que eu imaginei, porque muita gente falava, meu Deus, é a dor da morte, meu Deus, dói muito. Gente, é uma dor que demora, e dói muito, mas é uma dor com propósito, então, sério, vale a pena, a gente suporta. É um processo de renascimento, de verdade. Eu renasci junto com a Eva, e foi incrível pra mim. Eu pretendo ter outros filhos e seria normal novamente. Deus esteve comigo durante todo o processo. Eu fiz uma playlist durante o parto. Foi incrível o meu parto, né? Com muito suporte, muito amor, paciência, tudo respeitando o meu tempo. Não tive nenhum tipo de analgesia, remédio, medicação, indução, nada. Então, assim, foi como eu planejei, fiz meu plano de parto, foi tudo respeitado, né? Tudo que estava no meu trabalho de parto foi respeitado durante o meu parto. Então, foi uma experiência incrível. Pesquisem sobre o parto normal, que é um ambiente de parto que muita gente coloca como uma coisa sobrenatural, muita dor, mas não é, gente. É lindo, é muito saudável pra mamãe, pro bebê. Depois que a Eva nasceu, eu já levantei, dor tranquilo. Eu tive uma laceração de primeiro grau, foi bem superficial. Aí tomei acho que foi 2 ou 3 pontinhos, foi bem tranquilo. Só lavei com água corrente, saiu os pontos sozinho, tranquilo, voltou ao normal, super tranquilo. E já tem 1 ano e 7 meses desde o meu parto, e eu posso afirmar pra vocês que nada fica estranho, volta tudo ao normal. Respeitem o resguardo de vocês, o momento de vocês, o pós-parto de vocês. O meu pós-parto foi muito mais tranquilo por conta do parto normal, né? Porque uma cesárea, ela no momento é mais tranquila, você não sente a dor, mas a dor do pós é bem dolorida. E eu não tive isso, graças a Deus, que era também um dos meus grandes medos, como que eu ia cuidar de uma bebê e de um pós-operatório, sendo que eu nunca tinha sido operada.
E eu criei muito mais resistência à dor depois do meu parto normal. E foi incrível, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E mulheres, confiem em vocês e no bebê de vocês. Beijo, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que você achou, me conte como foi o parto de vocês. Tchau!